Ele te estender as mãos. Meu coração acredita. Ele é a vida. Olá, bom dia. Bom dia, pastor Ivone. Glória a Deus. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Oi, Aniele, bom dia. Glória a Deus, irmãs. Vamos aguardar só um pouquinho. Creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Que não tem aviãozinho, não, mas tem como você marcar alguém, convidar para estar com a gente. Chame alguém para estar com a gente. Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio hoje. Quem tá de folga hoje, feriado. Quero lembrar você que hoje à meia-noite é o nosso último dia do propósito de oração pelos meninos da nossa nação. Nós estaremos orando ali, entregando este propósito que oramos por 7 dias. E nós cremos que teremos respostas, teremos testemunhos das nossas orações, em nome de Jesus. Você que pode, esteja conectado aqui junto com a gente à meia-noite hoje, para nós orarmos pelo nosso país, pelos meninos dessa nação. Creio que Deus tem um propósito em nos levantar neste tempo. Deus tem um propósito em que a gente esteja orando. Deus é grande, irmãs. Ele pode fazer onde a gente não pode. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Amém? Vamos lá, então. Cheia, daralabacheia, andaralamas. Xaralabalabalabalabalabacheia, andaralamas. Oi, irmã Fátima, Edilaine. Glória a Deus, bom dia. Benção, mãe, minha mãe, ó, dona Tereza. Bom dia. Irmãs, você que pode, compartilha essa live com mais alguém, para que mais pessoas possam assistir. Marque aí o nome de uma amiga, de alguém da tua família. Para todos. Agora o Facebook, ele já não é mais só para mulheres, né? Teve uma mudança aqui no Face, então deve ter esposos que estão aqui, igrejas que nos acompanham. E Deus é grande. Mas existe alguém. Pronto. Amém. Então, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana Mabel, faço parte do Mulheres que Oram Oficial, um grupo de mulheres comuns que Deus tem chamado neste tempo. O tempo com Deus é um período que nós passamos, um tempo que a gente passa aqui junto. Toda segunda, às 10h30 da manhã, nós estamos aqui com a palavra do Senhor para compartilhar. E durante esse mês de fevereiro, hoje o último dia, nós também tivemos alguma parte da programação da mentoria Lições do Meu Secreto, né? Então a gente teve um propósito de oração pelos casais. Quem aí participou? Foi bênção? Comenta aí se foi bênção para você. Nós também tivemos um tempo de leitura com as adolescentes, adolescente segundo o coração de Deus, uma garota segundo o coração de Deus. E hoje é o último dia do propósito de oração, a geração de Samuel está se levantando. Nós cremos que Deus está levantando nessa nação meninos que fazem a diferença, que têm identidade, que sabem quem são
E por que nasceram neste tempo? Meninos que farão a diferença desde já aonde estão. Também hoje é o último dia e no próximo sábado daremos início à Escola de Princesas. Será um tempo com as princesas. As meninas de 7 a 16 anos estarão aprendendo como ser princesa do Senhor, como ouvir a voz de Deus, como entender o propósito do tempo que está vivendo. E você que tem irmãs, filhas, netas, sobrinhas, você conhece uma jovem, uma menina nessa faixa etária de 7 a 16 anos, entre em contato com a gente, inscreva essa menina na Escola de Princesas. Eu creio que Deus tem grandes coisas para ela. E você que pode, hoje à noite, à meia-noite, será o último dia do propósito de oração pelos meninos, a geração de Samuel. Esteja junto com a gente, vamos orar pelos meninos da nossa nação, crendo que Deus fará grandes coisas através deles. Amém? Vamos orar por esse tempo? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais uma manhã que vamos ouvir do Senhor coisas lá do céu. Pai, são tantas as notícias deste mundo, mas o céu tem notícias maravilhosas para nós. E esse tempo é para o Senhor. Que o Senhor me use com a graça e a sabedoria que só o Senhor tem. Pai, de nada adianta eu estar aqui se não for o Senhor falar. Eu oro para que o Senhor fale através de mim, use a minha boca como boca do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Que o coração de quem está aqui nessa live, quem vai ver depois, seja uma terra boa para o plantio, seja uma terra boa que vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, Sidna, tudo bem? Jequié, floresta, né? Florestal, não sei, na Bahia. Irmãs, vai dizendo aí de onde que você é. Vai dizendo aí que eu quero saber. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Tem irmãs que seguem a gente só aqui na rede social. Então aqui é a ponta do iceberg. É a pontinha. Aqui vem algumas coisas, mas na íntegra é lá no grupo do WhatsApp. E lá são muitas mensagens, então não é fácil acompanhar, mas as que têm acompanhado, mesmo na correria do dia a dia, têm desfrutado de um belo banquete que o Senhor prepara para nós todos os dias. Mas você pode seguir a gente na rede social aqui no Facebook, no Instagram, também no YouTube, no Telegram, no nosso site www.mulheresqueoromoficial.com.br. Em cada um desses lugares você será tremendamente abençoada. Mas você que quer ter uma intimidade maior com o Senhor, venha para o grupo do WhatsApp, porque é ali que o Senhor tem usado como um lugar de escola para nós. É ali que nós estamos adquirindo maturidade, é ali que a gente está aprendendo umas com as outras e é ali que a gente está também sendo usada por Deus. Amém? Falo que ali é como as Marias que vêm e aprendem com as Isabéis, né? Mas as Isabéis que também entendem o propósito de Maria, entendem que a Maria vai gerar algo muito maior. Então ali é um lugar onde nós fazemos uma mentoria, mas acreditando que num belo tempo essas mulheres elas vão voar, elas vão sair dali para começarem os seus voos altos para aquilo que Deus chamou. Então ali é um lugar de encorajamento, de capacitação, mas nós não seguramos ninguém, porque nós sabemos que ali é um lugar de passagem, né? Em breve, muito breve, nós teremos Mulheres que Oram oficial regional. E eu creio que o primeiro lugar que a gente vai ter é lá em Aparecida do Taboado, onde Deus tem enviado muitas mulheres sedentas, né? Glória a Deus por isso. Esteja orando por isso. E o nosso encontro presencial, eu creio que vai acontecer em junho. Então, de março a junho, nós estaremos orando por esse tempo onde nós
teremos um lugar para o dia inesquecível. Ore junto comigo nesse propósito, irmãs. Vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Oi, Eliana de Osasco. Então, abre comigo tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Oi, Rosilane, tudo bem? De Tuiutaba. Você é filha da Risalva, né? Ah, em Tuiutaba também tem bastante gente, hein? Glória a Deus. Irmãs, orem, porque Deus move céus e terras só para nos abençoar. Então, eu creio que esse encontro vai acontecer. Vai reservando aí um pouco do seu... uma quantia para esse encontro, vai reservando todo mês, de março até junho, porque ele vai acontecer, eu creio, em nome de Jesus. Nem que não dê para a gente fazer o inteiro, mas pelo menos o regional vai acontecer. E eu creio que o nome do Senhor vai ser exaltado. Amém? Mateus capítulo 6. Ah, você é filha da Risalva. Que bom, Rosilane. Muito bom. Você estava com a gente lendo a Bíblia alguns dias também, não estava? Em breve a gente vai voltar a ter a leitura à noite, irmãs. Nós precisamos de uma turma que queira estar à noite para a gente poder ter a leitura à noite às 9 horas, tá bom? E, irmãs, incrível o que está acontecendo. Essas leituras, esses horários que nós estamos orando, meia-noite, Deus tem manifestado a glória dele. É algo tão assim, tão nítido, tão especial, que quem está conseguindo entrar à meia-noite nessa oração pelos meninos está experimentando algo novo. Olha só, outro dia eu trouxe uma palavra e Deus tinha gerado a mesma palavra no coração da irmã Sidna, que ia orar aquela noite. A mesma foi Jeremias 33:3 e Romanos, que fala sobre não se conformar com este século. Quando foi ontem, Deus usou a mesma palavra para falar com a irmã Raquel, que está no outro lugar, lá no comecinho do sul, ali. E a mesma palavra, clama-te, clama a mim e eu te responderei coisas ocultas que não sabes. Aí a irmã Risalva vai na igreja e antes Deus revela para ela um louvor. E ela vai na igreja e Deus manda, Deus fala através do pastor que queria cantar aquele hino. E quem é que sabia? A irmã Risalva, porque Deus já tinha falado com ela antes. Então, quando você clama ao Senhor, quando você pergunta a Deus o que Ele quer que você fale, Ele vai te dar a palavra. E aí, quando terminou a oração de ontem eu coloquei uma palavra lá sobre Daniel, que nós vamos falar hoje também, e a irmã Risalva falou, irmã Mabel, se você... É porque a gente não conseguiu chamar algumas mulheres, ela falou assim, a palavra que eu ia levar era a mesma, está em Daniel, capítulo 1, verso 8. Então, irmãs, isso é um cuidar de Deus, mostrando que Ele está conosco, que a gente não está sozinha nessa. Amém? Então, vamos lá. Mateus 6, o versículo é o 27, é o 26 e o 28. Fala assim... Vou ler o 25, tá? Portanto, a minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que, com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é quem têm
intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Essa é a chave. Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. A chave está em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus e não a tua justiça própria. Amém. Irmãs, abre comigo também Daniel, capítulo 1. Amém? O versículo que eu vou ler é o 6, em diante, até o 8. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, o de Misael, Mesaque e de Azarias, Abidnego. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Amém? Irmãs, hoje, enquanto eu estava preparando o que eu ia trazer para falar aqui, o Senhor, Ele estava falando comigo a respeito daquilo que Ele já tem falado essa semana sobre a ansiedade. Nós estamos orando pelos meninos da nossa nação, não apenas pelos nossos filhos, mas pelos filhos dessa nação. E Deus... com certeza, amém, irmã. E Deus, com certeza, nesse tempo, o Senhor nos chama para parar. Parar um pouco e observar. Em algumas versões diz observar, outras dizem olhai, outras dizem parar. Então, irmãs, Deus quer falar conosco a respeito desses 3 verbos: parar, observar e olhar. A ansiedade, ela nos faz andar agitados, ela nos faz andar em vários lugares da nossa vida. A ansiedade, ela rouba o lugar da fé, ela rouba o lugar da alegria, ela rouba o lugar da paz. O Senhor nos convida a, no meio da correria do dia a dia, parar. Isso quer dizer que se você precisa parar é porque você está em movimento. Você está em movimento e não consegue observar, não consegue ver, não consegue parar para saber o que Deus tem para você neste tempo. Então nós andamos corridos para lá e para cá, corrido no físico, né? Faz uma coisa aqui, uma coisa ali, faz outra ali, corre, 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 corre. E no final do dia, muitas de nós estamos tão cansadas e olhamos para tudo e muita coisa não aconteceu. Teve uma época que eu andava tão ansiosa que meu esposo, ele falou assim: nossa, mas você tá cansada, você tem que parar um pouco, você tá agitada. E eu lembro que eu ficava tão preocupada com fazer tal coisa, fazem alguns anos isso. E eu ficava tão preocupada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E acabava que eu cansava de ter que fazer e não tinha feito. Era algo assim diabólico, porque eu não tinha feito, mas eu já estava cansada de tanto que eu tinha feito dentro da minha mente. Entende? De tão ansiosa que eu estava.
Mas a palavra nos adverte que, por mais que eu ande preocupada com o dia de amanhã, eu não tô lá. Eu não posso fazer nada lá, porque eu ainda estou no dia de hoje. Então, o que eu posso fazer pelo amanhã é observar o hoje, para que amanhã eu não faça os mesmos erros, eu não cometa o mesmo erro que eu cometi hoje, para que amanhã eu pare um pouco e possa desfrutar daquilo que eu conquistei hoje, para que amanhã eu possa viver aquilo que Deus preparou para mim. É necessário eu parar hoje. Eu preciso parar. E então o Senhor mostrava para mim que muitas vezes a ansiedade nos faz andar. E não é só andar fisicamente. Às vezes você está dentro da tua casa, deitada numa cama. Muitas estão até com depressão nestes dias, mas estão andando para um lado e para o outro na mente. Estão ansiosas. A ansiedade te faz preocupar com uma doença que você nem sabe o teu diagnóstico ainda. A ansiedade te faz preocupar com um salário que você ainda nem recebeu, com as contas que você tem que pagar, com aquilo que você vai fazer amanhã, sendo que amanhã nem chegou. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã para fazer o que tem que fazer. Mas a ansiedade te faz estar naquele lugar e saber que você não vai dar conta de resolver. Então o Senhor, Ele nos convida a parar e olhar para duas coisas aqui que me chamam a atenção. Olhar para o céu. Olhar as aves, os passarinhos no céu. Tem uma versão que fala passarinhos, ou seja, os menores. Se a gente olhar para os pássaros no céu, a gente vai ver grandes coisas que só dependem de Deus. A gente vai ver o quanto eles dependem de Deus. Um passarinho, por menor que seja, ele voa. E olha só, um passarinho, ele é tão pequeno, ele é tão frágil, mas ele voa. Ele faz coisas que você e eu não conseguimos fazer. Mas ele voa porque Deus é quem deu essa habilidade para ele. É Deus quem faz com que ele voa. Então, o passarinho, se você começar a olhar para o céu, você vai ver, meu Deus, só pode ser o Senhor que faz esse pássaro voar de um lado para o outro, conhecer lugares que a gente nunca vai conhecer. Se você estudar sobre os pássaros, irmã, você vai ver que ele voa muito. Eles vão de um lugar para o outro muito rapidamente, de um país para o outro, entende? E se a gente começar a olhar para o céu, a gente começar a olhar a águia, ela anda em bandos. Observe os pássaros. Então, não ande sozinho, né? Tem pássaros que andam em bandos, mas tem pássaros que andam sozinhos, que voam sozinhos. Por quê? Porque eles precisam, eles são líderes, eles são os que vão marcar um lugar, eles são os que vão fazer com que outros o sigam. Então, a gente começar a ler em Jeremias 31, se eu não me engano, vai falar sobre a gente marcar território, sobre existe um tempo que você tem que passar por alguns lugares e deixar a tua marca. Então, se a gente olhar para os pássaros, a gente vai ver que a águia, ela é um pássaro que é líder. E as atitudes que ela tem, outro dia minha mãe mandou uma mensagem da águia muito bonita, que a águia, até para morrer, ela é diferente. Então, se a gente observar os pássaros, a gente vai ver isso. Mas o Senhor nos chama a olhar para um outro lado, a olhar que os pássaros estão ali, eles não precisam se preocupar com a comida, eles não precisam, porque o próprio Deus cuida disso. E se Deus cuida deles, não vai cuidar de você? E se Deus cuida deles, Ele não vai cuidar de você, que Ele soprou o espírito de vida? E daí Deus também nos convida a olhar para o lírio do campo. Olha, Ele fala o lírio do campo. Irmãs, no campo, nem todas as flores foram plantadas por alguém. Claro que alguém lançou a semente, mas eles nascem em lugares que você nem... Você fala, meu Deus, que flor mais linda! Talvez os pássaros levaram de um lugar para outro aquela semente. E do biquinho deles, daquele lugar tão simples, daquele biquinho, caiu ali algo que nasceu em um dia que ninguém esperava. E quando você passa por aquele lugar, você vê as flores mais lindas, com cores que nenhuma aquarela teria.
sabe, as cores do céu, as cores vivas, as cores lindas, que a gente não consegue. A gente não consegue entender como que pode. Como que pode uma lagarta transformar numa borboleta a coisa mais linda, aquele bicho tão feio que rasteja no chão, de repente, depois de um processo, ela se transforma numa borboleta. Quem se transforma em borboleta, irmãs, nunca mais, a borboleta, ela nunca mais vai querer andar rastejando, olhando só para o chão. Ela conseguiu olhar para o alto, ela conseguiu voar, ela vai querer voar, ela vai querer ver coisas novas, ela vai aprender mais, ela vai ver que além do chão tem o alto, tem coisas muito melhores do que o lixo do chão, do que o pó da terra. Ela vai ver que existe algo maravilhoso no céu. Então o Senhor nos convida a parar, observar e olhar. A ansiedade, ela nos faz andar agitadas dentro de nós. E às vezes algumas doenças acontecem devido à ansiedade. É um disparo no coração, às vezes é uma arritmia, uma batedeira, e você não sabe, parece que está tudo bem, de repente está passando mal. Como assim? Ansiedade. Acrescenta algo para você? Só doença. Você pode mudar? Você pode acrescentar um dia a mais no tempo que Deus te deu? Não pode, irmãs. Tem coisas que nós não podemos fazer nada. Mas a gente pode parar e observar que até as aves do céu têm o cuidado de Deus e Ele não se esqueceu de nós. Você pode parar e observar que assim como o lírio do campo, ele tem as vestes dele, o Senhor tem preparado algo para você e para mim. Mas a ansiedade nos faz não observar esses detalhes. A gente anda tão corrido para lá e para cá. Tem mulheres que trabalham fora e elas chegam, tem tantas coisas para fazer que elas não sabem o que faz primeiro. E elas então seguem numa rotina que é de cansaço e fadiga. Mas ei, dá um tempo para você. Um dia que você não tirar para lavar a roupa, não vai te fazer falta. Tem tantas lá dentro do teu guarda-roupa. Um dia que você deixar de fazer algo dentro da tua casa para ter um tempo ali com a tua família, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas elas se colocam dentro de uma rotina que elas criaram, e quando algo sai fora dali, elas mesmas ficam chateadas, murmuram e acabam ficando irritadas por causa da própria ansiedade, que tinha que ser daquele jeito e não aconteceu. Mas calma, tirar um dia para você descansar, chegar do teu serviço e falar, hoje eu vou descansar. Não, hoje não vai ser janta não, hoje a gente vai comer um pão, alguma coisa e vamos sentar ali, vamos assistir um filme juntos. Sabe, é parar e observar a família linda que Deus te deu, é parar e observar que você tem um lugar para morar, é parar e observar que não é o teu salário que está pagando as contas, mas o fato de Deus te dar saúde para ter aquele emprego. Sabe, é parar e observar que mesmo que você não tenha aquele emprego, o Senhor vai te sustentar. Irmãs, eu passei tanto deserto na minha vida. E eu falo, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como eu consegui conviver? Como que a gente superou esse tempo? Só pode ser Deus. Sabe, um tempo onde você não tinha salário de lado nenhum e você ter comida para comer? É Deus, irmãs. Não tem outra explicação. Mas a ansiedade quer te tirar do lugar de fé, quer achar que é você que está suprindo todas as necessidades da tua casa, que é o salário do teu esposo, que é o salário teu. Não, irmãs, não é. É Deus. Ah, então eu posso ficar preguiçosa? Não, se é o teu tempo de trabalhar, trabalha. Faz o teu melhor. Mas não se aprisione nisso. A ansiedade, ela nos deixa cegos a toda a verdade. Porém, quando nós paramos, algo acontece. Quando você para, você observa que o Senhor tem cuidado de você. Não tem faltado comida, bebida. Pode te faltar o excesso. E às vezes você não está preparado para viver o excesso. A falta do excesso. A escassez nem sempre na verdade, não quer dizer que você não vai ter. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. A porção que nós precisamos para estar de pé, o Senhor nos dá. Todo dia. Observa. Todo dia. Deus dava o maná, irmãs, até que o povo pôde ter o alimento na terra que mana leite e mel.
A partir do momento que o maná começou, que o alimento começou a vir, o maná parou de cair. Então Deus vai te trazer tudo que você precisa, até você ter condições de trabalhar para aquilo. Eu já vi pasta de dente, tá no finalzinho e não acabar enquanto eu não pude comprar outra. Você já viveu isso? Eu já. Eu já vi, irmãs. Sabe, o desodorante, o antitranspirante, ter acabado e sair alguma coisa, até eu poder ter outro. Então o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Ele mais do que você, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia fala aqui, né? Porque Ele sabe o que você vai precisar. Ó, se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? E Ele ainda fala, gente, de pequena fé. Então, parar fala de dar um tempo. Exatamente, Aniele, o arroz multiplicar. Irmãs, nós já fizemos confraternização que eu lembro que cada um levava 1 quilo de carne e na hora de ir embora, cada um levava de volta um tanto de carne até a mais. Quem que explica isso? Como que você leva 1 quilo de carne para uma confraternização e na hora de ir embora você leva praticamente quase 2 quilos? É Deus que multiplica. Eu lembro de eu fazer o arroz e a hora que eu fazia, o arroz crescia na panela, fazia a curva da tampa e ficava assim. Eu lembro que tinha uma irmã da igreja, ela falava assim, Mabel, como que o arroz fez isso? Eu falo, é Deus. E aí, não, acho que esse arroz não vai dar, as irmãs. E eu, vai dar, porque Deus multiplica, vamos ver? E o povo tirava da panela e tirava da panela. Parece que quanto mais colocava a mão, quanto mais tirava uma colher, Deus colocava duas. Tirava uma, Deus colocava duas. É fé, é declarar o que você quer ver. Como a Aniele falou, o arroz multiplicar até poder comprar outro no mês seguinte. Eu já vi isso, irmãs. Eu vi. Olha só, então parar fala de dar um tempo, de esperar. Se eu tô andando, o parar fala que tudo para. Às vezes tá correndo, tá andando, você não fica agitada? Quando você para, a respiração vai voltando ao normal. Algo acontece. A mesma coisa é na ansiedade, irmãs. Até a respiração muda. Eu posso pensar antes de decidir. Eu posso pensar antes de tomar uma decisão, antes de falar, antes de abrir a minha boca. A ansiedade faz eu falar coisas que eu nem deveria, para quem nem seria a pessoa certa. Mas é quando eu paro, opa, será que essa pessoa deve ouvir o que eu vou falar? Será que ela tem maturidade para me aconselhar? Ou será que ela vai sair daqui falando para todo mundo? Se eu observo atentamente, eu consigo ouvir até o que tem por trás de um vento. Eu consigo saber que lá na frente tem alguma chuva se formando. Se eu paro e observo o vento, que eu não sei de onde vem nem para onde vai, eu consigo saber que está vindo uma chuva por ali. Se eu paro e olho o clima, se eu observo o clima, eu sei que a estação está mudando. Eu sei que eu preciso trocar as vestes, porque se o calor está chegando e eu vou continuar com roupa de frio, eu vou passar calor. Eu sei que a estação está mudando. Se eu tô com roupa de calor, eu não me preparar, vai chegar o inverno, eu vou sentir frio. Eu sei que a estação está mudando. Quando corremos, deixando ver o que está ao redor. Quando eu paro, eu posso ver o agir de Deus na minha vida. Amém. Amém. E a gente viu que Daniel foi uma dessas pessoas que ele discerniu o tempo e as estações. Ele conseguiu parar, observar e olhar. Observar é quando você olha atentamente. Olhar é quando você olha tudo. Mas o observar, você tem que parar aquilo que você está fazendo para observar. E muitas vezes Deus quer que você pare, porque Ele tem coisas para te falar. Daniel e os outros
rapazes foram escolhidos para estar num determinado lugar. A Babilônia fala do mundo, a Babilônia fala de um lugar que não é o teu lugar. Nós estamos aqui, mas somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. E Daniel entendeu o propósito. Irmãs, quem entende o propósito, quem tem identidade, se posiciona no processo. Quem tem identidade se posiciona no processo. Quem sabe o propósito se posiciona no processo. Daniel, ele era da turma ali de Israel e foi levado para a Babilônia. Ele e outros jovens. Aqui fala que eles eram muito inteligentes, eles eram sábios, eles eram os melhores. Então, eles foram escolhidos justamente por ser melhores. Não tenha dúvida de que o inimigo, ele quer você no mundo porque você é escolhida do Senhor. Mas você aqui nesse mundo é chamada para fazer a diferença. Daniel sabia disso. Daniel não ficou murmurando, reclamando. A gente tem umas dinâmicas aqui em casa, em família. Às vezes a gente coloca as coisas na mesa, tem coisas que a minha filha não gosta de comer, mas precisa comer, né? E a gente hoje estava falando, a dinâmica era assim: não vou murmurar. A hora que você for reclamar de alguma coisa, você vai agradecer. Você vai elogiar ao invés de criticar. Então, o ovo cozido, ele é muito bom, mas ela tá enjoada de ovo, né? Ela falou assim: ah, podia ser frito. Falei, pois é, o frito é muito bom, mas tem momentos que ele precisa ser cozido, porque é o cozido, é nessa hora que ele vai fazer a diferença na tua vida. E então não podia murmurar, então tinha que agradecer. E aqui, olhando para Daniel, a gente vê que Daniel era diferente. Daniel era decidido, Daniel era resolvido, ele sabia quem ele era. Como também falei ontem na oração da meia-noite, minha filha é decidida. Meus filhos são decididos. Eles sabem o que querem. Eles, vamos supor, colocar 3 calçados para mim, quando eu vou comprar para mim escolher, às vezes eu tenho dúvida. Será que eu levo esse ou aquele? Ixi, daí eu já fiquei em dúvida. Então eu prefiro chegar, eu vou levar esse. Pronto, não vou nem olhar mais. Esse eu gostei, vou levar esse. Mas a minha filha é desse jeito, ela é decidida. A vendedora não faz a cabeça dela. Chegar, não, tem outro. Meu filho também. Eles são decididos. Eles sabem o que querem. Então, assim como Daniel, os nossos filhos nessa geração, eles vão saber o que quer. Eles sabem quem eles são, eles têm identidade. E nós precisamos orar por isso, porque a geração de Samuel é uma geração de meninos como Samuel, Daniel, que fazem a diferença aqui nesse mundo. Sabem que estão aqui, mas são cidadãos dos céus. E ele decidiu no coração que ele não ia se contaminar. Eu imagino que quando tudo aconteceu, é claro que veio na mente deles a vontade de murmurar. Puxa, por que nós estamos sendo levados? Nós estamos sendo fiel a Deus. Mas por quê? Mas na hora, eu imagino que ele parou, observou a situação, ele olhou tudo que estava acontecendo ao redor e entendeu o propósito. Deus está nos levando lá, mas ali nós vamos ser a diferença. Por isso ele estava decidido no coração que ele não se contaminaria com a comida daquele lugar. A Babilônia oferece banquetes, o mundo oferece banquetes para nós. Mas quando você para, talvez na ansiedade, no medo, na preocupação, você pode comer dos banquetes que o mundo te oferece e depois se arrepender amargamente. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os nomes deles foram trocados naquele lugar. Quer dizer para você que o mundo quer te dar nomes que você não tem. Você que tem que saber a tua identidade, quem você é em Cristo. Para que Deus te chamou? Porque no mundo eles vão querer te dar nome, trocar o nome, o teu nome. Mas você não vai, você vai se posicionar em Deus. Eles trocaram o nome deles eram nomes relacionados com Deus. Mas a hora que eles chegaram na Babilônia, o chefe dali deles trocou o nome desses meninos para outros nomes, que era o deus do sol que cuidava, que era a deusa de não sei o que, era o deus negro da Babilônia, era nomes voltados para a Babilônia. Então, nomes voltados para o mundo, ou seja, no mundo eles vão oferecer banquetes e mudar o nome, o teu nome. Você é a medrosa,
Você é aquela ansiosa, você é a depressiva, você é a mentirosa, a fofoqueira, mas você não é. Você tem a identidade de Cristo, você é filha amada de Deus. E seja num tempo como este. Porque você talvez já perguntou por que eu estou vivendo nesse tempo. Porque o Senhor te chamou, que Ele tem um propósito na tua vida e você é a diferença aqui. Então hoje o Senhor te chama para parar um pouco o que você está fazendo. A correria desse dia a dia, entender que se Deus te acordou é porque Ele tem um propósito com a tua existência. Entenda o propósito e se posicione dentro dele como filha amada do Pai. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade vier, você deve dar um tapa nela, sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Eu sou filha amada do Senhor. Ah, mas amanhã pode ser que não vai ter pode ser que você perca o emprego. Tá bom. O meu pai é rei dos reis. O meu pai, ele é dono de todas as coisas. Ele não vai me deixar faltar o que eu preciso. Ainda que falte o excesso, o necessário você vai ter. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ainda que eu passe por situações de tribulações, isso eu não vou ser privada, isso não eu não tenho como ser livre disso. Ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu tenha que entrar dentro da fornalha, o Senhor vai estar ali comigo. E Ele vai mostrar dentro da fornalha que eu sou dele e Ele é meu. Ele vai mostrar dentro da fornalha para todos que estiver ao redor que é Ele quem guarda a minha vida. Esses jovens, é linda a história de Daniel. Esses jovens se posicionaram em todo tempo, irmãs. E em todo tempo eles viram a glória do Senhor. Assim como Esther se posicionou num determinado momento. Se perecer, pereci. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não, o viver, como é que é? O morrer o viver é Cristo. Eu só vivo porque Cristo vive em mim. E se eu morrer, né? Então, enquanto eu vivo para adorar esse Deus. Amém? Quero te abençoar com essa palavra. Fica com Deus e até a meia-noite, se você puder estar conosco ao vivo aqui na oração pelos meninos dessa nação. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, se Deus permitir. Um grande abraço.